Hoje à noite é nosso aniversário, uma data que eu imaginava como uma celebração dos nossos anos juntos. Em vez disso, se desenrola como a noite que destrói minha confiança. Planejei tudo meticulosamente, uma reserva no La Belle Époque, o restaurante mais luxuoso da cidade, conhecido por sua atmosfera requintada e serviço impecável. O lugar deve reacender a chama que se apagou em nosso casamento, uma última tentativa de consertar o que eu nem percebia que estava quebrado. Enquanto me sento à nossa mesa reservada, a iluminação suave e as suaves notas de jazz parecem quase zombar de sua serenidade. Uma única vela pisca entre nós, sua luz dançando sobre a elegante toalha de mesa. Minha esposa, Claire, está atrasada, um detalhe que, dado o dia, escolho ignorar. Ela sempre foi um pouco desorganizada, mas me lembro de que esta noite devemos consertar o que está fraturado. Meus olhos frequentemente se desviam para a porta, e me pego olhando para meu relógio pela enésima vez. O garçom se aproxima com o menu, mas mal registro suas palavras. Minha mente corre por cada possibilidade, cada uma mais perturbadora que a anterior. Os minutos se estendem em 1 hora, e a cada momento que passa, o nó em meu estômago se aperta. A ausência de Claire se torna mais pesada, quase tangível, e o brilho das velas parece zombar de mim. Tomo uma decisão, preciso clarear minha mente. Peço desculpas e deixo a mesa, saindo para o fresco ar da noite. Digo a mim mesmo que é apenas uma curta caminhada para reunir meus pensamentos, para aliviar a ansiedade crescente. A opulenta fachada do restaurante dá lugar a uma rua mais tranquila, ladeada de lojas pitorescas e cafés aconchegantes. Vagueio sem rumo, o frio da noite contra minha pele, até que algo me atrai de volta para o restaurante. Uma estranha compulsão, uma mistura de suspeita e medos guia meus passos. À medida que me aproximo do estabelecimento, noto um brilho quente e convidativo de um canto da área de jantar privativa do restaurante. O design do restaurante é um labirinto de espaços íntimos, e é em um dessas alcovas escondidas que os vejo. Meu coração quase para. Lá, sob a mesa, está Claire, sua atitude relaxada e feliz, seu rosto oculto da vista, mas sua expressão inconfundível em sua indulgência. Ao lado dela, nosso vizinho, Richard, está envolvido em um ato que me congela no lugar. Não consigo desviar o olhar, embora deseje poder. A traição é tão vívida quanto a suave luz cintilante que os rodeia. Eu recuo para as sombras, meu coração batendo forte no peito. A raiva surge em mim, uma dor crua e ardente. Lembro-me dos dias em que a confiança era inquebrantável, quando Claire e eu compartilhávamos sonhos e sussurrávamos segredos. Esses momentos agora parecem pertencer a outra vida. O peso da descoberta me arrasta para um abismo de desespero e fúria. Minhas pernas se sentem pesadas enquanto me afasto da cena, mas a determinação de confrontar essa verdade me impulsiona para a frente. Eu tropeço ao atravessar as portas da frente do restaurante, os olhares dos clientes e da equipe se tornando um borrão distante. Sinto como se o mundo inteiro estivesse desmoronando ao meu redor, o chão sob meus pés inclinando-se. De volta à mesa, sento-me aturdido, esperando por Claire, que nunca chega. Estou sozinho com o fantasma da noite que deveria ter sido uma celebração. Minha mente gira em um turbilhão de emoções, dor, traição, e uma fria e dura determinação de consertar as coisas, à minha maneira. O jantar está intacto, o vinho sem tocar. Eu deixo o restaurante e dirijo para casa em um estado de atordoamento, a estrada se estendendo interminavelmente à minha frente. Cada curva e virada parece zombar da minha dor, e quando entro na garagem, um sombrio senso de finalidade se instala em mim. Dentro, a casa parece estranha, vazia. Os pertences de Claire, que antes eram uma fonte de conforto, agora parecem relíquias de uma mentira. Os próximos passos estão claros em minha mente. Eu a confrontarei, buscarei justiça e então começarei a reconstruir minha vida a partir dos restos quebrados do que um dia foi uma parceria baseada na confiança. A decisão está tomada e Claire não escapará das consequências de sua traição. O caminho à frente está marcado por dor e retribuição, mas é um caminho que devo trilhar. A noite que deveria celebrar nosso amor, em vez disso, preparou o palco para seu fim. E enquanto me preparo para o que está por vir, sei que nada será como antes.
Na quietude da noite, com apenas o distante zumbido da vida da cidade como testemunha, começo a estabelecer as bases para o novo capítulo da minha vida, onde a traição é enfrentada com determinação e onde estou decidido a encontrar um semblante de paz em meio aos destroços. Na manhã seguinte, acordo com uma sensação de determinação sombria. A descoberta da noite anterior mudou meu mundo para uma realidade crua. Preciso agir de forma decisiva, mas primeiro, preciso enfrentar Claire. Meus pensamentos giram em uma mistura de raiva e um plano frio e calculado. A encontro na cozinha, preparando o café da manhã como se nada tivesse acontecido. Seu cabelo ainda está úmido da ducha, e ela canta uma melodia que não ouço há anos. A cena é quase surreal em contraste com o que vi apenas algumas horas antes. Limpo a garganta em voz alta, e seu canto para abruptamente. Ela se vira para me encarar, com um sorriso forçado nos lábios. Bom dia, ela diz, sua voz muito alegre para o meu gosto. Desculpe pelo atraso. Eu me atrasei. Claire, eu interrompo, com a voz gelada. Precisamos conversar. Seu sorriso vacila, e ela deixa a espátula de lado. O que há de errado? Eu sei, digo de forma direta. Eu te vi ontem à noite. Com o Richard. O rosto dela fica pálido, e ela gagueja, e não sei do que você está falando. Eu me inclino mais perto, minha voz se tornando um sussurro perigoso. Não brinque comigo. Eu vi tudo. Debaixo da mesa, no La Belle Époque. Você e Richard. Não estou aqui para negociar. Os olhos de Claire se arregalam com uma mistura de medo e culpa. Ela abre a boca para falar, mas eu a interrompo. Guarde isso. Preciso pensar com clareza. Vou ao escritório resolver as coisas. Você está falando sério? Ela pergunta, com um toque de desespero na voz. Não podemos falar sobre isso? Não, digo, girando sobre os calcanhares. Preciso de espaço. Eu pego minhas chaves e saio pela porta, o peso da decisão pesando pesadamente sobre meus ombros. Dirijo até meu escritório, mas não consigo me concentrar no trabalho. Minha mente está consumida pela traição e pelo intrincado plano que preciso pôr em ação. Passo a manhã redigindo uma carta. É breve, mas direta. Esboço os termos do nosso divórcio e a suspensão imediata de qualquer conta conjunta. Eu a assino e me preparo para entregá-la pessoalmente. Enquanto estou saindo do escritório, meu telefone vibra com uma mensagem de Jenna, uma amiga próxima e advogada. Preciso conversar. Urgente. Encontre-me no The Rose em 30 minutos. O The Rose é um café tranquilo que Jenna e eu frequentamos. É um terreno neutro, longe dos olhos curiosos do escritório. Chego e encontro Jenna já sentada em uma mesa no canto, com uma expressão séria. Obrigada por me encontrar em tão pouco tempo, digo, sentando-me na cadeira à sua frente. O que está acontecendo? Jenna pergunta, seu tom afiado de preocupação. Descobri que Claire está me traindo, digo, com a voz tingida de raiva. Com Richard, nosso vizinho. Já comecei o processo de divórcio, mas preciso da sua ajuda para garantir que tudo seja tratado corretamente. Jenna acena com a cabeça, sua expressão pensativa. Sinto muito em ouvir isso. Vamos superar isso. Mas primeiro, preciso saber se você reuniu todas as provas que pode. Quanto mais tivermos, mais forte será o seu caso. Eu os vi, digo. Isso é o suficiente, certo? É um começo, diz Jenna. Mas se quisermos garantir que tudo seja legalmente sólido, precisamos de mais do que apenas a sua palavra. Se você tiver e-mails, mensagens de texto ou até mesmo testemunhas, isso pode fazer uma grande diferença. Justo então, o telefone de Jenna vibra. Ela dá uma olhada e depois volta a olhar para mim, sua expressão se tornando preocupada. Eu tenho algo. Você precisa ouvir isso. Ela me entrega o telefone, e eu vejo uma mensagem de texto de um número desconhecido aparecer na tela. Ouvi o que aconteceu. Richard tem se gabado de suas conquistas. Encontre-me se você quiser mais detalhes. Anônimo.
Eu olho para Jenna, confusão e curiosidade lutando em minha mente. Quem poderia ser? Alguém que pode nos ajudar, diz Jenna. Vamos nos encontrar com ele e ver o que ele sabe. Isso pode nos fornecer mais munição contra Claire e Richard. Eu concordo, e Jenna faz os arranjos para se encontrar com a fonte anônima mais tarde naquele dia. Ao sair do The Rose, minha mente é um turbilhão de pensamentos. A traição de Claire não apenas fraturou nosso relacionamento, mas também abriu uma complexa teia de enganos que preciso desvendar. Conduzo até o local de encontro designado, um pequeno diner mal iluminado nas periferias da cidade. Jenna e eu somos recebidos por um homem na casa dos 30 anos, vestindo uma jaqueta de couro desgastada e parecendo ansioso e determinado. Ele se apresenta como Tom, um ex-amigo de Richard. Não tenho muito tempo, diz Tom, olhando ao redor nervosamente. Mas eu ouvi Richard se gabando de suas façanhas e ele tem mostrado fotos. Eu não achava que era da minha conta até ver o quanto você está machucado. Que fotos? Pergunta Jenna. Fotos de Claire, diz Tom. Richard tem uma coleção inteira. Eu as vi. Ele as exibe como troféus. Meus punhos se fecham. Onde estão essas fotos? Não sei, diz Tom. Mas eu sei onde Richard costuma estar. Se você quiser, posso ajudar a encontrá-lo e talvez conseguir mais evidências. A informação me atinge como um soco no estômago. A profundidade da traição de Claire é ainda pior do que eu imaginava. Mas agora, com a ajuda de Tom, tenho um caminho mais claro à frente. Olho para Jenna, sua expressão tão sombria quanto a minha. Vamos fazer isso. Precisamos encontrar Richard e conseguir tudo o que pudermos. Enquanto Tom nos leva aos lugares que Richard frequenta, o peso do que está por vir se torna mais palpável do que nunca. Estou em uma missão agora não apenas para confrontar Claire, mas para garantir que o engano seja exposto e que a justiça seja feita. O caminho para a resolução está repleto de desafios, mas estou decidido a seguir em frente, não importa o custo. A noite ainda é jovem, e o verdadeiro acerto de contas acaba de começar. O diner é um refúgio de comensais gordurosos e luz tênue, com cabines de vinil desbotadas e o cheiro de café queimado pairando no ar. A energia nervosa de Tom é palpável enquanto ele nos leva, Jenna e eu, através do espaço desordenado, nos guiando para uma cabine no canto onde nos acomodamos, a urgência da situação pressionando sobre nós. Tom se inclina para a frente, seus olhos se movendo rapidamente pelo diner como se esperasse que alguém ouvisse. Richard tem sido bastante ousado ultimamente. Ele acha que é intocável. As fotos que ele tem de Claire se lhes mostrou no bar onde costuma ir. O lugar se chama The Tirstial. Jenna pega seu caderno, sua caneta pronta. Quando foi a última vez que você o viu lá? Na noite passada, diz Tom, abaixando a voz. Ele estava se gabando de uma nova conquista. Foi quando soube que algo não estava certo. Eu olho para Jenna, minha frustração e determinação se unindo em uma resolução focada. Precisamos ir ao The Tirstial. Se conseguirmos aquelas fotos, pode ser a evidência que precisamos. Jenna acena com a cabeça em concordância. Não vamos perder tempo. Tom, você pode nos levar até lá? Tom hesita por um momento, seus dedos batendo nervosamente na mesa. Claro, mas preciso te avisar. Richard tem alguns amigos problemáticos. Eles são leais a ele e não gostam de estranhos se metendo em seus assuntos. Entendido, digo, com a voz firme. Nós vamos ter cuidado. Saímos do diner e seguimos Tom até o The Tirstial, um bar localizado na borda de uma parte degradada da cidade. A placa de neon pisca intermitentemente, lançando um brilho estranho sobre o pavimento rachado. À medida que nos aproximamos, posso ouvir os sons abafados de música e risadas de dentro. Tom nos conduz para o bar, onde a atmosfera é um contraste marcante com o ambiente elegante do La Belle Époque. O The Tirstial é barulhento e mal iluminado, cheio de uma mistura de clientes locais e alguns indivíduos de aparência rude aglomerados em cabines. É fácil identificar Richard se ele está sentado no bar, com um sorriso confiante no rosto enquanto encanta sua audiência com uma história. Tom aponta para uma cabine nos fundos.
Richard está ali. Eu vou ficar fora de vista. Vocês precisam se aproximar dele com cuidado. Jenna e eu trocamos um olhar determinado antes de nos dirigirmos à cabine. A costa de Richard está voltada para nós, seus gestos animados deixando claro que ele está profundamente em conversa. Posso sentir a tensão aumentando à medida que nos aproximamos. Richard, digo, com a voz firme enquanto me deslizo para a cabine em frente a ele. Ele se vira lentamente, seus olhos se arregalando em reconhecimento. O que você está fazendo aqui? Sua voz é misturada com uma combinação de surpresa e hostilidade cautelosa. Vim conversar, respondo, mantendo contato visual. Eu sei o que você tem feito, e quero ver aquelas fotos que você tem mostrado. A expressão de Richard muda de surpresa para um sorriso arrogante. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e exigir coisas de mim? Você tem algo que me pertence, digo. Não acho que seja irrazoável pedir isso de volta. O sorriso de Richard desaparece, substituído por uma expressão de irritação. E o que te faz pensar que eu simplesmente vou te entregar? Eu tenho a lei do meu lado, digo, minha voz endurecendo. Nós dois sabemos que o que você está fazendo é ilegal. Posso tornar isso muito difícil para você se não cooperar. Por um momento, os olhos de Richard piscam com incerteza. Então, ele se recosta e sinaliza para uma figura no canto do bar, um homem grande e intimidador. O homem, vestido com uma jaqueta de couro e com uma tatuagem visível no pescoço, se levanta e começa a caminhar em nossa direção. Este é Greg, diz Richard. Ele não gosta de problemas. Percebo que Jenna sutilmente estica a mão para pegar seu telefone, seus olhos nunca deixando Greg. Não queremos problemas. Apenas queremos a evidência. Greg se aproxima com uma expressão carrancuda, sua presença imponente. Vocês estão fora de lugar. Antes que as coisas possam escalar mais, o telefone de Richard vibra. Ele dá uma olhada na tela, sua expressão mudando para uma de irritação. Certo. Vamos acabar com isso. Richard enfia a mão no bolso do casaco e puxa uma pequena pasta. Ele a desliza sobre a mesa com um olhar de desafio. Aqui. Mas não espere que eu torne isso fácil para você. Abro a pasta com cuidado, e meu coração se afunda ao ver as fotos de Claire. As imagens são tão humilhantes quanto incriminatórias. Rapidamente, tiro meu telefone e fotografo as fotos, garantindo que tenho cópias digitais como evidência. Agora que temos o que precisamos, digo, levantando-me, sugiro que você mantenha um perfil baixo. Isso não acabou. O rosto de Richard se escurece, mas ele não diz nada enquanto Jenna e eu nos viramos para sair. O olhar de Greg nos segue, e sinto o peso do seu olhar até que estamos a salvo do lado de fora. Ao sairmos para o ar fresco da noite, Jenna olha para mim com uma mistura de alívio e preocupação. Você lidou bem com isso. Mas precisamos ser cuidadosos. Richard não vai aceitar isso de braços cruzados. Eu sei, respondo. Mas temos a evidência que precisamos. Vamos entregá-la aos advogados e começar a próxima fase. Voltamos para o escritório, a pasta apertada firmemente na minha mão. O peso das fotos é pesado, um lembrete tangível da traição e da luta que está por vir. Sinto um renovado senso de propósito enquanto dirigimos pela cidade, as luzes se desvanecendo ao nosso redor. A jornada à frente está repleta de desafios, mas estou determinado a seguir em frente. O engano de Claire e Richard preparou o cenário para uma confrontação que testará cada grama da minha determinação. O caminho para a justiça está se desdobrando, e estou pronto para enfrentar o que vier a seguir. Ao chegarmos ao escritório, Jenna e eu nos preparamos para dar os próximos passos. A luta está apenas começando, e o caminho para a resolução será tudo, menos fácil. Mas com a evidência em mãos, temos uma ferramenta poderosa em nossa busca por justiça. A intriga da trama se aprofunda, e as apostas estão mais altas do que nunca. A tensão no ar é palpável enquanto Jenna e eu atravessamos as elegantes portas de vidro do escritório de advocacia. A pasta com as fotos incriminatórias parece um peso de chumbo na minha mão, cada passo em direção à sala de conferências pesado de expectativa.
Dentro, o colega de Jenna, Marcos, um advogado de divórcios experiente, já está esperando. Seus olhos afiados nos escaneiam enquanto entramos. Vamos ao que interessa, ele diz, gesticulando para a grande mesa de carvalho. Coloco a pasta sobre a mesa, e Jenna abre, revelando as fotos. Marcos as estuda com um olhar crítico, seu rosto uma máscara de desapego profissional. Essa evidência é sólida, diz Marcos finalmente, assentindo. Mas precisamos de mais do que isso para garantir um resultado favorável no tribunal. Precisamos provar não apenas o caso extraconjugal, mas também a intenção de enganar e manipular. Respiro fundo. O que mais precisamos? Marcos se recosta na cadeira. Precisamos descobrir qualquer evidência adicional de manipulação financeira ou engano. É aí que podemos golpeá-los com força. O telefone de Jenna vibra, e ela verifica, seu rosto ficando pálido. É uma mensagem do Tom. Ele diz que encontrou algo crucial. A urgência na voz de Jenna é clara, e rapidamente organizamos para nos encontrar com Tom em um parque próximo. A noite está esfriando, e o parque está quase deserto, o que aumenta a sensação de pressentimento. Tom já está esperando, andando ansiosamente de um lado para o outro. Quando nos vê, ele se apressa, segurando uma pasta semelhante à que temos. Eu tenho algo, ele diz, sem fôlego. Richard estava se gabando de esquemas financeiros em que está envolvido, e eu encontrei documentos que podem vinculá-lo a ele e a Claire em uma operação maior. Seguimos Tom até um banco próximo, onde ele saca documentos que detalham uma série de transações questionáveis e contas ocultas. Meu sangue fica frio ao reconhecer a assinatura de Claire em alguns dos papéis. Isso é enorme, diz Jenna, seus olhos se arregalando. Não se trata apenas do caso extraconjugal. Claire e Richard estavam malversando fundos e lavando dinheiro. Isso pode ser o avanço que precisamos. Você está falando sério? Pergunto, sentindo uma mistura de choque e raiva. Até onde isso vai? Tom acena com a cabeça. Temo que sim. Eles têm vivido além de suas possibilidades, e assim financiaram isso. Com essa nova evidência, Jenna e Marcos preparam uma estratégia para expor o engano financeiro. Agendamos uma reunião com Claire e Richard para confrontá-los com tudo o que temos. A reunião está marcada em uma sala de conferências neutra, o ambiente estéril é um contraste marcante com o peso emocional do que está prestes a acontecer. Claire e Richard chegam juntos, suas expressões cautelosas. À medida que eles se sentam, posso ver a tensão entre eles, um reflexo do engano que tem se agravado. Obrigado por virem, diz Jenna, seu tom formal, mais tenso. Temos alguns assuntos importantes para discutir. Os olhos de Claire se voltam rapidamente para mim, seu olhar é uma mistura de culpa e desafio. Sobre o que é isso? Temos evidências, diz Marcos, deslizando a pasta pela mesa. Evidências do seu caso extraconjugal, fraude financeira e uma conspiração para encobrir tudo isso. O rosto de Claire empalidece ao dar uma olhada no conteúdo da pasta. O rosto de Richard fica vermelho de uma mistura de raiva e medo. Você não sabe do que está falando, diz Claire, com a voz trêmula. Sabemos de tudo, responde Jenna. E temos os documentos para provar isso. A compostura de Richard finalmente se quebra. Você foi longe demais. Não estamos mais falando apenas de um caso extraconjugal. Vocês estão nos acusando de crimes graves. Marcos acena com a cabeça. Isso mesmo. E não se trata apenas do caso. As implicações financeiras são significativas. Temos evidências suficientes para apresentar acusações, se necessário. A sala se enche de um silêncio carregado enquanto Claire e Richard processam a gravidade da situação. A fachada de calma que mantinham desmorona, e a realidade de seu engano se torna evidente. Nunca quis que as coisas chegassem tão longe, diz Claire finalmente, sua voz mal acima de um sussurro. Mas agora é tarde demais. De fato, é tarde demais, digo, minha voz firme, mas cheia de amargura. Você traiu mais do que a mim. A confiança que tínhamos, a vida que construímos, tudo isso se foi. A confrontação é intensa, mas a finalização da situação é clara.
Claire e Richard trocam um olhar, uma mistura de resignação e amargura, antes de Claire se levantar, seu rosto uma máscara de derrota. Estamos encerrados aqui, diz ela, sua voz firme, mas vazia. Não sei como chegamos aqui, mas eu estou fora. Richard também se levanta, sua expressão uma mistura de raiva e resignação. Você pode ficar com suas evidências. Vamos lidar com as consequências. Com isso, Claire e Richard deixam a sala, sua partida marcando o fim de um capítulo que se desenrolou de maneiras que nunca esperei. O peso do engano deles, a profundidade da traição e a pura escala de sua decepção me deixaram sentindo-me vazio, mas resoluto. Quando Jenna e eu deixamos o escritório, o ar fresco da noite parece estranhamente revigorante. A intriga foi exposta, e as consequências agora estão em movimento. A finalização da situação é clara. Claire e eu terminamos, e o caminho à frente será difícil, mas é um caminho que eu escolhi. No final, a verdade foi revelada e o engano foi exposto. As consequências serão desafiadoras, mas com as evidências em mãos e a traição reconhecida, estou pronto para enfrentar o que vem a seguir. A história da traição alcançou seu clímax, e a resolução marca um novo começo, embora um marcado pelas cicatrizes do passado.